Fala, rapaziada, tudo bem? Faça a inscrição no canal do Cereto. Você ainda não fez a inscrição no canal do Cereto? Tá perdendo tempo? Tá esperando o quê? Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like, aquele like bonito, aquele like gostoso e confere as notícias da hora do almoço. Cereto News, hora do almoço. Olha que maravilha! Cereto News, hora do almoço. Você almoça, você que tá batendo aquela marmita, né? Você que tá batendo aquela marmita, você que tá comendo aquele arroz, feijão, com aquele zoião bonito, aquele zoião frito bonito, você me acompanha aqui nas notícias da hora do almoço. Fim de ciclo. Fim de ciclo para alguns jogadores do Corinthians. Olha só, Cássio, Fagner e o Gil podem estar vivendo um fim de ciclo. O Cássio, o Fagner e o Gil já passaram dos 30 anos, né? Mas ainda são líderes do time. O contrato desses três jogadores termina no final do ano que vem, né? O contrato dos três jogadores, do Cássio, do Fagner, do Gil, termina no final do ano. E também do Gabriel, dos 4 jogadores, em Cássio, Fagner, Gil e o Gabriel. O contrato desses 4 termina em dezembro de 2022. Jogadores que já ultrapassaram os 30 anos. Será que eles vão renovar o contrato? O que acontece? Quando o contrato termina, o contrato desses 4 jogadores citados, né? Cássio, Fagner, Gil e o Gabriel, termina em dezembro de 2022. Significa dizer que na metade do ano que vem, em julho de 2022, eles estarão livres para assinarem um contrato com quem eles quiserem, né? Lembrando que o Cássio já está há 10 anos no gol do Corinthians, jogador mais do que experiente, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas chega uma hora que, pô, tudo acaba, né? O ciclo acaba, chega uma hora que tem que dar passagem para os jogadores mais novos. Tem que acontecer a renovação do time, né? O Corinthians precisa, por exemplo, preparar um goleiro para o lugar do Cássio. Dá chance para o Matheus Donelli, dá chance agora para o Carlos Miguel, que foi contratado, ou então contratar um outro goleiro. Tem, por exemplo, o Ivan da Ponte Preta, que é um excelente goleiro, o Tadeu do Goiás, que é um excelente goleiro. O Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, sem dúvida alguma, né? É o maior goleiro da história do Corinthians, né? É o maior goleiro da história do Corinthians por tudo que ele fez. Foi goleiro importantíssimo na época da Libertadores, do Mundial. Não fosse o Cássio, o Corinthians não teria sido campeão da Libertadores. Não fosse o Cássio, o Corinthians não teria sido campeão do Mundial, mas tá no final do ciclo. Tá na hora de dar linha na pipa. Mas provavelmente o goleiro do Corinthians, o Gil, o zagueiro, e também o Fagner, o lateral direito, esses 3 jogadores, além do Gabriel, eles devem renovar contrato por pelo menos mais uma temporada. Foi o que aconteceu com o Fábio Santos. O Fábio Santos, o contrato dele terminava no final desse ano. E ele renovou o contrato por mais uma temporada. E depois, provavelmente, o Fábio Santos vai fazer parte da comissão técnica do Corinthians, mas ele renovou o contrato por mais uma temporada. Mas já passou da hora, no caso da lateral esquerda, sobretudo, do Corinthians botar o outro cara para jogar. O Lucas Piton renovou o contrato. Bota o Lucas Piton para jogar como titular do Corinthians. O Lucas Piton renovou o contrato até 2024, mas o Corinthians deve negociar esse jogador. O Lucas Piton tem que ser o titular do Corinthians, é o futuro, já não é nem o futuro, é o presente do Corinthians. Tem o Reginaldo das categorias de base, lateral esquerdo, tem o Guilherme Biro das categorias de base, o lateral esquerdo. No caso do Fagner, tem o Matheus Donelli, tem o Carlos Miguel, que foi contratado, né? No caso do Fagner, não, perdão, no caso do Cássio. No caso do Fagner, aí o Corinthians precisa preparar um lateral direito, né? O Fagner é também um dos ídolos da torcida, jogador importantíssimo, mas está acabando o ciclo. O Corinthians precisa pensar num jogador para a posição. O Duqueiroz pode jogar improvisado ali na lateral direita, ele teve a formação de lateral direito nas categorias de base, mas o Duqueiroz é jogador de meio de campo.
A posição dele mesmo é o meio de campo. Então o Corinthians precisaria pensar na contratação de um lateral direito para quando o Fagner não puder mais jogar. Vai ficar mais quantos anos o Fagner na lateral direita do Corinthians? Sem contar que tem que acabar com essa panela, né? Fagner, Gil, Cássio, jogador Gabriel, jogadores que estão há muito tempo no clube. Tá na hora da renovação. Tá na hora de respirar novos ares. Tá na hora de botar a molecada para jogar. O Gil já deu o que tinha que dar, né? O Gil, quarto zagueiro, o Raul Gustavo tem que dar passagem para o Raul Gustavo. Também já passou da hora de dar passagem para o Raul Gustavo. Já terminou o ciclo, é um fim de ciclo. Então, e o Gabriel também está na hora de, né? O Gabriel também já está na hora de procurar novos ares. Chega, gente. Chega. Tudo bem, mais uma temporada? Pode até ser mais uma temporada, mas vai renovar contrato ainda por mais uma temporada? O contrato desses jogadores citados termina em dezembro de 2022. Dezembro de 2022. Vão renovar contrato ainda por mais uma temporada? Já pensou renovar contrato com o Cássio por mais 3 anos? Renovar contrato com o Gil por mais 3 anos? Renovar contrato com o Fagner por mais 3 anos? Não. Chega. Tá na hora de renovar. Tá na hora de renovar o clube. Tá na hora de renovar o elenco. Tá na hora de dar espaço para os jogadores mais jovens. E quero dizer também o seguinte para vocês que tá curtindo o Cereto News nessa hora do almoço. É o seguinte, a vaga do Corinthians no G4, se o Corinthians conseguir a vaga no G4, o Corinthians vai ganhar 45 milhões de reais. É isso mesmo, é uma bolada. É uma bolada. O Corinthians está na quarta posição hoje. Será que o Corinthians vai passar o Palmeiras na tabela de classificação? O Palmeiras está em terceiro. São 6 pontos que separam o Corinthians de Palmeiras. Se o Corinthians passar, o Corinthians terminar na quarta posição, o Corinthians está na quarta posição hoje, né? Que dá direito à fase de grupos da Libertadores. A quinta posição também dá direito. Se o Corinthians terminar no G5, o Corinthians já está na fase de grupos da Libertadores. Mas, se terminar no G4, o Corinthians vai ganhar 28 milhões de reais de prêmio da CBF, se ele for o quarto colocado, ganha 28 milhões de reais de prêmios da CBF, além de uma receita mínima de 3 milhões de dólares para disputar a fase de grupos da Libertadores. Olha só que bacana. Sem contar a bilheteria que entra na Libertadores, porque agora a bilheteria é do Corinthians, né? Por causa desse novo acordo aí com a Caixa Econômica Federal, a bilheteria é do Corinthians. O Corinthians já arrecadou na volta da torcida, nos 6 jogos que teve na volta da torcida, algo em torno de 10 milhões de reais o Corinthians já arrecadou. Então, sem contar essa bilheteria que vai entrar da Libertadores. É uma grana muito boa, né? 45 milhões de reais se o Corinthians confirmar a classificação no G4 como quarto colocado do Campeonato Brasileiro, e tem tudo para confirmar. Nesta quinta-feira o Corinthians joga contra o Ceará em Fortaleza. É o Cereto News, hora do almoço. Faça a inscrição no canal do Cereto. Você ainda não fez a inscrição? Faça a inscrição. Deixe o seu like. Ative todas as notificações lá no sininho. Belém, 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 a Belém, 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 Belém. E deixe lá o seu comentário e vem comigo nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. Bom almoço para você. Não esquece da sobremesa e não esquece também de tomar aquele cafezinho de sobremesa, que é sempre bom um cafezinho de sobremesa. Agora você sabe o café para ajudar a digestão. Acabou a brincadeira. Tchau!